Apocalipse, capítulo de número 2. Apocalipse, capítulo de número 2. E o versículo de número 20. Apocalipse, capítulo de número 2. E o versículo de número 20. Quem achou diz amém? Amém. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticar a prostituição e a comerem coisa sacrificada aos ídolos. Apocalipse ainda, capítulo de número 15, capítulo de número 16 e o versículo de número 15. Apocalipse, capítulo de número 16 e o versículo de número 15. Quem achou diz amém. Amém. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Então os ajuntaram num lugar que em hebraico se chama Amargedon. Pode tomar assento em nome de Jesus. Mais uma vez, grato a Deus por essa oportunidade. Glória a Deus. E melhor lugar, né? Que palavra maravilhosa, louvores, né? Por isso que é bom a gente estar na presença de Deus, né? Porque a gente vai adorando e vai glorificando, e tudo aquilo que é de ruim vai saindo, né? E a gente só vai ficando melhor. Glórias a Deus. Queridos, aqui está o texto que eu acabei de ler. Textos conhecidos, forte. E quando eu estava meditando nesse texto sagrado, que nós lemos em Apocalipse, capítulo de número 2, e o versículo de número 20, o Senhor colocou pelo menos 5 pontos para nós meditarmos aqui nessa noite, à luz da Bíblia. E quando isso surgiu no meu coração, foi a respeito desta palavra que tem dentro do versículo 20. Seduz, seduza ou seduzir. Quando eu estava meditando, os irmãos sabem que quando o próprio Cristo vai falar para João, as 5 igrejas, ou as 7 igrejas, ele vai mandar o João escrever uma carta à igreja de Tiatira. E essa carta ele vai trazer para nós, mostrando uma mulher chamada Jezabel. Todos nós conhecemos a história dela lá no Antigo Testamento. A esposa de Acabe. A Bíblia vai falar para nós que ela veio lá do meio dos sidônios. Acabe casa com essa mulher, um rei, para estar diante de Israel. E ele se casa com esta mulher. Se a gente for até observar, um homem que era para ser um homem crente, um rei que viesse fazer a vontade de Deus, casar com uma mulher de Deus, casou com uma mulher idólatra, até o tutano, como alguém diz, e colocou ela dentro de Israel. Irmãos, aqui fica um recado para nós: não dá para abrir concessões, não dá para fazer aliança, não dá para dar lugar, porque o inimigo ele não quer só um dedinho da gente, ele não quer só uma olhadinha,
Ele quer se apossar de tudo aquilo que Deus nos deu. E uma das palavras bíblicas a Timóteo, um novo pastor, foi o seguinte: ei, toma posse da vida eterna. Deus vai usar outro escritor bíblico dizendo para não perder o inteiro galardão. Para não perder, observe que nós temos que nos esforçar para que a gente não perca o que a gente já ganhou. Porque a gente corre o perigo de voltar atrás. Quando a gente começa a abrir cláusulas, abrir portas. Não, mas só uma olhadinha não faz mal, só uma mãozinha não faz mal, é só uma vezinha não faz mal. E o que o diabo quer? Ele quer tomar conta da situação. E essa mulher entrou em Israel e não foi para brincar, foi para quebrar o culto a Deus. E o culto a Deus não pode ter nada que interrompa o culto. Porque, meu irmão, tem culto aí com muito barulho, muita expressão, muita gente, mas não passa o teto. Por quê? Porque foi aberto portas para que a Jezabel venha estar no meio, ditando ordens, intimidando profetas de Deus que não pode mais abrir a boca. Homens que Deus levantou e deu autoridade, deu cajado, colocou na frente da obra, mas não pode mais abrir a boca e falar nada. Por quê? Porque tem uma Jezabel que está do lado e intimida, tira a força, tira a autoridade, oh glória. Mas Deus ainda tem na terra homens e mulheres destemidos que se colocam de pé e dizem: nós não somos perfeitos, mas nós não vamos abrir mão, oh glória, nós não vamos fazer aliança com os sidônios. Pregador, o que simbolizam os sidônios? O mundo. Se nós fazer aliança com o mundo vai entrando, oh glória. Se nós fazer aliança com o mundo, vai colocando no meio os costumes de Jezabel, os costumes de Sidom, oh glória. Mas Deus está procurando uma igreja, Deus está procurando homens que Ele levantou, oh glória, para dizer: não queremos aliança com os sidônios, não queremos aliança com Jezabel, não aceitamos os seus costumes, mas nós queremos fazer a vontade do oh glória. Quem acredita nessa palavra, eu sinto Jesus nesta palavra. Oh Espírito Santo. O Acabe deixou, fez aliança, e quando ela entra, ela diz assim: não, esse culto de vocês com essa igreja aí a gente não quer, a gente vai fazer aqui um altar aos meus deuses, e nós vamos fazer aqui um altar, nós vamos fazer aqui um lugar aqui para a gente adorar os meus deuses. E aí como que fica o Deus Todo-Poderoso? Porque o nosso Deus, Ele não divide glória, Ele não divide o teu olho, Ele não divide a tua boca, Ele não divide o teu coração, Ele não divide a tua vida, Ele não divide o teu andar. Ou você anda nos caminhos de Deus, ou teus olhos sejam para Deus, o teu coração e a tua vida, ou senão Ele não aceita o meu culto e o teu culto. Aleluia. E a Bíblia vai falar para nós que lá estava a Jezabel com os seus deuses, com os seus templos, com os seus altares e com os seus cultos. Agora, o problema era não só, que já era um problema, deuses, altares, templos. O problema, quando a gente vai observar, é que daí o culto a Deus não era mais recebido. É Jesus.
Uma hora estava na montanha, outra hora estava diante dos deuses, e daí depois chegava tranquilamente diante de Deus. Está aqui, a gente oferece a Deus também. A gente não vai deixar de adorar a Deus, a gente vai repartir culto. Deus não aceita culto repartido. É Deus. Deus não aceita glória para Ele, glória para Baal. Não aceita. Ou a glória é dele, ou a glória é de Baal. Ou você é de Deus, ou você é do mundo. Ou você obedece a palavra, ou você segue os costumes deste mundo. Não dá para a gente servir a dois senhores. Ou glória, por quê? Porque o Senhor verdadeiro aí não recebe a glória. Eu posso cultuar, eu posso adorar, eu posso orar, ele não vai receber. Observe que é tão sério que se você pegar o capítulo número 1 de Isaías, ele vai dizer assim: olha, eu não recebo o culto de vocês. Vocês levantam a mão, mas eu não recebo a oração. Vocês até oferecem sacrifício para mim, mas eu não recebo. Pode ser o mais bonito. E se abrir aqui, né, pode pregar bonito, pode cantar bonito, pode dar a melhor oferta, pode botar a melhor roupa para vir no culto. Ele não recebe. Aleluia. Por quê? Ele vai dizer: não, a mão de vocês está suja de sangue. Eu não sei com o que vocês estão mexendo. E a gente sabe que o culto a Baal tinha sacrifício de crianças. O culto a Baal tinha toda sorte de orgia. O culto a Baal, eles ficavam até despidos. Não era só a sensualidade, mas eles chegavam a ponto de ficar despido. Que Deus que vai aceitar um homem racional quando já se posta indecentemente, já é sujo. Imagina despido, cometendo toda a sorte de orgia. O diabo aceita, mas Deus não aceita. Esse era o culto a Baal. Essa era Jezabel. E além do mais, a gente tem um texto muito clássico em 2 Reis capítulo 9, 31, quando Deus vai levantar Jeú para julgar a casa de Acabe. O que Jezabel faz? Pinta em volta dos olhos, enfeita a cabeça. Teólogos dizem que ela pintava as unhas de preto, pintava o rosto, e ela não foi fazer outra coisa na janela, ela foi tentar seduzir Jeú, que vinha com uma ordem de Deus. Mas a Bíblia vai falar para nós que não adiantou a sedução dela e nem as suas palavras. Tinham os eunucos que estavam junto com ela em cima. Ele disse: se tem algum eunuco crente aí que está do meu lado e do lado da palavra de Deus, jogue essa maldita daí de cima. E segundo a palavra de Elias, ela cai lá embaixo. E a Bíblia vai mostrar para nós que os cães comeram a sua carne, só sobrou caveira. Oh glória de mão e de pé. Oh glória, queridos de Deus. Deus está procurando homens e mulheres que não abram a mão ainda que o tempo seja difícil, mas que continue na presença dele como ele. Glória a Deus, aleluia. Essa era Jezabel. Qual prática ela levava? Comer os sacrifícios da idolatria, porque tinha os sacrifícios, eram comidos, e prostituição, orgia, a ponto de ficar da pior forma possível. Jesus vai falar para João: João, tem uma igreja no tempo da graça. Que igreja é essa? A lá em Tiatira. O que tem? Tem uma mulher lá que se diz profetiza, mas ela não é. Mas como assim? Ela está lá, mas ela seduz os meus servos para comer sacrifício da idolatria e para praticarem prostituição. Quando eu estava meditando nisso aqui, desceu 5 pontos aqui importantes para nós meditar nessa noite.
Primeiro, tudo começa no coração do ser humano. Quando Satanás quis colocar o seu trono acima do trono de Deus, aonde que começou o primeiro sentimento? No coração. Ele só pensou: vou colocar o meu trono acima do de Deus. Deus deixou? Não. A Bíblia vai falar para nós que ele foi precipitado de cima para baixo. A ponto de Jesus no Evangelho de Lucas falar o seguinte: olha, poder e autoridade foi eu que dei para vocês. Sabe o que vocês expulsam demônios? Sou eu que faço. Eu que dei poder. Sabe o que vocês podem pisar serpente e escorpião? Fui eu que dei poder. Sabe o que vocês podem botar a mão sobre os enfermos e eles serem curados? Foi eu que dei poder. Agora tem uma coisa: eu vi Satanás cair dos céus como um raio. É tão forte a mensagem de Jesus que ele vai falar de novo para João lá na Revelação, dizendo aí o seguinte: Satanás caiu dos céus e ele tem pouco tempo. Aleluia! Quando a gente vai observar esses textos sagrados, a Bíblia mostra para nós que pelo sentimento do coração ele foi precipitado com mais outros demônios aqui para a terra. Porque essa guerra, porque essa peleja entre o bem e o mal, porque essa luta para buscar Deus, porque existe hostes, principados, potestades no reino espiritual, dizendo: nós vamos acabar com essa igreja, nós vamos terminar com esses crentes que estão indo ali orar, que não quer abrir mão da palavra. Esses demônios que de lá caíram, que luta contra crianças, contra jovens, contra adolescentes, contra a igreja, dizendo: nós vamos tirar a força da igreja. Eles oram uma hora, vamos lutar para eles orar só meia. Eles jejuam 3 vezes por semana, vamos lutar para eles jejuar só 2. Eles jejuam até as 6, vamos lutar para eles jejuar só até meio-dia. Ele está trabalhando de unhas e dentes. E nós, pregador, não podemos abrir mão da palavra, abrir mão de Deus, abrir mão dos céus. Por quê? Porque se nós abrirmos mão, ele entra, glória. Mas se nós continuar de joelho no chão, palavra na mão, glória, ele vai ter que bater a tirada. Levante essa mão para receber. Oh, esse demônio que te perturba, ele vai ter que pegar bagagem. Essa pombagira vai ter que sair, oh glória. Se você não abrir mão da palavra, da oração e do jejum, a vitória será nossa. Quem acredita, dá um brado de glória para ele. Aleluia. Começou no coração. E eu gosto da Bíblia, irmãos, que Marcos capítulo, oh glória, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Marcos, não, vamos aqui para Mateus capítulo de número 15. Aqui vai falar do coração do homem. Mateus capítulo 15. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituições, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem. Mas o comer sem lavar as mãos não contamina.